Boa tarde, irmãos. Deus abençoa cada um. Deus abençoa os irmãos através da transmissão pela internet. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para Êxodo capítulo 40. Verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Agora, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele. Porém, os olhos de toda a casa de Israel, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Nosso Deus, ajuda-nos nessa tarde, Senhor. Dê-nos a Tua graça, nós dependemos de Ti, dentro de nossas fraquezas e debilidades. E, Senhor Deus, nós não estamos aqui para depender da sabedoria humana, mas de uma inspiração divina para levantar a nossa fé, para chegarmos àquela fé de arrebatamento, trazido na revelação dos 7 trovões. Abençoa teus filhos através da internet, em nome do Senhor Jesus, amém. Poder assentar os irmãos aqui presentes. Deus abençoa todos que estão nos acompanhando pela internet. Nós vamos falar, eu entrei ali no escritório e vi a nuvem sobrenatural. É de conhecimento de todos, né? Todos nós, sobre essa nuvem, como que ela foi fotografada e como foi vista ali no estado do Arizona, e depois estava nos jornais de todo o país, né? Naquele dia que o Senhor encontrou o irmão Brana ali no Monte Sansê, o Monte Pôr do Sol. Esta nuvem sobrenatural foi formada pelas asas de 7 anjos que haviam acabado de subir após falarem com o irmão William Marion Branham sobre a abertura dos 7 selos. A grande nuvem tinha mais de 42 quilômetros de altura e 48 quilômetros de largura quando foi fotografada sobre Fráxia, Arizona, ao pôr do sol em 28 de fevereiro de 1963. Essa fotografia foi impressa pela primeira vez na revista Life em 17 de maio de 1963. Nós vamos falar aqui também sobre a data, o 17 de maio, a 17ª pessoa, São Mateus 17, 1 Reis 17, todas essas vindicações bíblicas, né? Mas, lendo aqui o livro de Êxodo, eu me deparei aqui com o término da construção do tabernáculo que Moisés fez no deserto, conforme Deus lhe mostrou no monte. E foi construído. E na inauguração, você pode ver que a nuvem desceu. Era aquela mesma nuvem que guiava Israel durante o dia, que já veio desde o Egito, guiando Israel. Era a mesma coluna de fogo, né? Que também guiava Israel durante a noite. Agora veja que a nuvem desceu ali. Desceu em glória. Não está falando aqui de nuvem de água, né? Mas está falando aqui de uma nuvem de glória. Deus mesmo, né?
Agora veja que esta nuvem, veja essa nuvem no ministério do irmão Brana desde a comissão do irmão Brana. Desde quando Deus dá a comissão para ele ali no Rio Rai, quando ele está batizando mais de 500 convertidos diante de mais de 5.000 pessoas, essa nuvem ali também desceu. O irmão Brana disse que, porque sempre da nuvem, sempre saiu uma voz da nuvem. E aqui, nós vemos que essa nuvem desce quando o tabernáculo está sendo inaugurado. Agora, quando Salomão inaugura o templo, né, porque houve a era do tabernáculo, depois vem a era do templo. Você pode ver que vai mudando a tenda no deserto e depois agora o tabernáculo. O templo de Salomão, né? Agora já não era mais a tenda, o tabernáculo já era o templo. E o templo foi conhecido pelos reis, rainhas do mundo todo, né? O mundo vieram ver aquela obra de Salomão, porque ninguém, nem as pirâmides do Egito, chamou tanta atenção quanto o templo que Salomão construiu. Você pode ver que a tenda no deserto não chamou a atenção de Israel, mas não chamou a atenção do mundo. Ela era feita de peles, de animais marinhos, de carneiro. Ela não tinha beleza exterior, a sua beleza estava dentro, nos utensílios, o castiçal de ouro, a arca do testemunho e o altar de incenso. Ali na parte interna, ali estava a beleza. Na parte externa estava o altar dos holocaustos, a bacia de cobre, que foi feito dos espelhos das mulheres. Ali não tinha tanta beleza, era mais cheiro de sangue, né? De pelos, de couro, porque ali estava sendo oferecido o sacrifício. Mas quando você entrava véu adentro, ali realmente estava a beleza. Na verdade, Deus não trabalha com o exterior, né? Deus trabalha com o interior. Agora, quando Salomão também edificou o seu templo, como diz, né? Uma das 7 maravilhas do mundo, né? Foi o templo de Salomão, foi algo magnífico, algo lindo, muita beleza, ouro, as melhores madeiras, melhores pedras foram colocadas ali. E se você ler a Bíblia, você vai ver que foi dias e dias, mais de meses, mais de uns 2 ou 3 meses de inauguração, de festa, né? E Jesus disse que, eis que aqui está quem é maior do que Salomão, né? Aquele templo foi destruído, né? Nabucodonosor levou os utensílios, queimou aquele templo. E no capítulo 5, verso 14, diz assim: e não podia o sacerdote ter-se em pé, 2 Crônicas 5,14, e não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem. Veja, a nuvem aparece aqui, depois de centenas de anos que o templo está construído, eles estão aqui inaugurando. Uma das únicas coisas que foi trazida ali para dentro também é a arca, né? Onde está a presença de Deus, o propiciatório, os querubins de ouro. E não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Agora, nós vemos essa nuvem depois, né? Nós vemos essa nuvem em São Mateus, capítulo 17 de São Mateus. Você acompanha comigo, versículo 5. Né? E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa. Agora, quando Jesus foi até o monte da transfiguração, ali aparece Moisés e Elias. Veja que os apóstolos reconheceram Moisés e Elias. Não tinha internet na época, né? Só que a fé vem pelo ouvir. Eles, desde criança, ouviram sobre Moisés. E então, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o encobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia:
Este é o meu filho amado, em quem me compraz, escutai-o. Da nuvem saiu uma voz. Quando o irmão Branham estava batizando o rio Ohio, aquela nuvem também desceu. Foi uma nuvem, e da nuvem saiu a voz. Como João Batista precursou a minha primeira vinda, teu ministério, ele disse, teu ministério precursará a minha segunda vinda. Saiu da nuvem aquela voz. Nós vamos ver isso aqui na mensagem, no decorrer da pregação. Mas em São Lucas, capítulo 21, verso 27, então verão, viu o Filho do Homem numa nuvem. Então, a nuvem de 28 de fevereiro de 1963 não era nuvem de água. Você vê quantos quilômetros estava? 42 quilômetros de altura, não tem umidade. Não era nuvem de água, era Deus. 7 anjos da eternidade. Ali estava o Senhor. Um fenômeno que nunca aconteceu desde que Deus colocou o homem na terra. Nem o Mar Vermelho foi um fenômeno tão grande, a abertura do Mar Vermelho, como essa aparição na América do Norte. Então, verão, viu o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então, é uma nuvem de glória, né, de poder. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, depois de 40 dias, eles foram para Betânia, para o Monte das Oliveiras, e ali Jesus foi assunto ao céu. Essa nuvem estava novamente ali. Capítulo 1, versículo 9 de Atos dos Apóstolos. E quando dizia isto, olha só, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. A mesma nuvem lá que guiou Israel. Essa mesma nuvem está aqui. O Filho do Homem vem também vestido com essa nuvem. Daniel também viu ele vindo nessa nuvem. Vamos também ver aqui em 1 Coríntios 10, versículo 2, né? E todos foram batizados em Moisés. Aonde? Na nuvem e no mar. Quer dizer que a nuvem estava ali. Vamos deixando o irmão Brana falar. Agora, Apocalipse 10, 1 a 7. Só o versículo 1. E vi outro anjo forte que descia do céu. Agora, esse anjo aqui é Cristo. É Deus. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Como é que o anjo forte desce? Vestido numa nuvem. Que maravilha, né? Agora você pode ver que você vai lendo o versículo 1 até o versículo 7, desde que o anjo forte desce, coloca um pé na terra, outro no mar. Esse é Cristo. Mas quando ele coloca um pé na terra, outro no mar, ele já está materializado. Cristo já está materializado no anjo terrestre, que também a teofania do sétimo anjo, de William Branham, que é o sétimo mensageiro, também já tinha se encarnado no seu corpo terrestre. Porque o único que tinha um corpo de carne aqui na terra, vivo, este era o sétimo anjo. Os demais anjos não tinham seu corpo vivo, já tinham morrido. Aí ele desce, Cristo, quando ele desce vestido na nuvem. Você veja que ele sobe na nuvem. Vemos isso aí no Antigo Testamento, que era uma sombra. Ele sobe na nuvem, ele fala de dentro daquela nuvem, e ele sobe. O terceiro rapto
que é o rapto dos judeus, né, das duas testemunhas. Em Apocalipse 11, veja que essa nuvem está ali. Apocalipse 11, versículo 11. Versículo 11 você lê depois. Versículo 12, para a gente economizar tempo. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: sobe cá. E subiram ao céu, os corpos deles já estavam estendidos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Os corpos de Moisés e Elias. Sube cá. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. Subiram como? Subiram numa nuvem. O terceiro rapto, em uma nuvem. O segundo, tem que ser numa nuvem. Essa nuvem é Deus. Porque ele estava realmente numa nuvem guiando Israel durante o dia e à noite guiava Israel numa coluna de fogo. E nós subiremos nessa nuvem. Essa nuvem, aí nós chegamos nos 7 trovões. São esses 7 trovões. 7 trovões é Deus, é Cristo, é o Espírito Santo. Na mensagem, Jesus cumpre todos os seus compromissos, parágrafo 13. Então, o que fizeram os Pentecostes? Um fez para si uma organização. Não existe organização da nuvem, mas eles fizeram. Eles fizeram a organização da nuvem, do cavalo branco. Eles fizeram a organização do retorno. Eles foram se denominando. Veja, nos dias do irmão Branham, um disse, ele está vindo em um cavalo branco. O outro em uma nuvem branca. E em frente seguiram eles nas organizações, se dividiram, rompendo o companheirismo entre as pessoas, o que está acontecendo hoje. O companheirismo sendo rompido, porque eles fizeram da nuvem uma doutrina, fizeram do anjo forte, abertura da palavra, uma doutrina, vai romper, o companheirismo vai sendo rompido. Porque a nuvem, anjo forte, não é uma doutrina, é uma revelação. A revelação não vai dividir ninguém. A revelação, os 7 trovões, reúne a esposa para a fé de arrebatamento. Na mensagem envergonhada dele, parágrafo 154, você pensaria que era uma coisa boba quando eu sei que há poucas pessoas do mundo que seguram no que digo ser a verdade, se colocar aqui e dizer, ele diz, há poucas pessoas do mundo que têm a coragem, né, de segurar nessas coisas que eu estou dizendo que são a verdade. Aqui dizer assim diz o Senhor. Eu vou para o Arizona, lá eu encontrarei 7 anjos em uma nuvem. Veja que ele falou antes de acontecer. Ele disse, eu estou me mudando para o Arizona, que eu vou encontrar 7 anjos em uma nuvem. Né? Agora, a nuvem era bíblica. A nuvem estava lá em Êxodo. A nuvem vem guiando Israel por toda a sua caminhada. Está no ministério de Jesus, está no ministério dos apóstolos, hoje está no ministério de Apocalipse 10, 8 a 11. A nuvem ainda continua, não uma doutrina da nuvem, uma revelação. A gente não traz tudo em um culto, mas você que é espiritual, lê a mensagem, lê a Bíblia, escuta o profeta, escuta João, você vai realmente compreender. Eu vou para o Arizona, lá eu encontrarei 7 anjos em uma nuvem. Bem, haverá um grupo de homens ali de pé para ver isso acontecer. Ele ainda disse, isto não é uma doutrina, é uma revelação. Isso eu estou dizendo, não é uma doutrina, é uma revelação. Não é um ensinamento da nuvem. Hoje tem o movimento da abertura da palavra, tem o movimento esse, o movimento aquele, o movimento da fita. E assim vai indo. Parado na brecha 82. Agora, eu não sabia naquela época que eles estavam tirando fotos daquilo. Os cientistas que estavam como os anjos
eles mesmos descendo do céu para trazer a mensagem. Esses anjos estavam descendo, mas a ciência estava tirando foto. A ciência, nos dias de Noé, disseram, quando Noé pregou o dilúvio, o juízo que viria, eles olharam, mas não tem nuvem, nunca choveu. Esse homem está louco. Quem é que vai ouvir uma pregação desta? O cientista dos dias de Noé. Os cientistas dos dias de Noé, eles eram mais avançados em conhecimento do que os cientistas do nosso dia. Aí você vai dizer, não, o cientista do nosso dia morre com 50 anos. O cientista do dia de Noé morria com 800, 900 anos. Aí você vai dizer que os de hoje é mais inteligente. Mas a ciência, quando olhou, 42 quilômetros de altura, vamos tirar foto disso aí. Chuva, nuvem lá em cima. Olha, nós sabemos que nuvem dá 2, 3 quilômetros de altura, mas ali é 42. Você pode ver que a ciência já podia medir naqueles dias. Pensa a ciência de hoje, a internet. Não é a internet antiga dos dias do irmão Brana, hoje é a internet moderna. Se saiu em todos os jornais, claro, hoje está em toda a internet. Imagina se fosse hoje. E vocês recordem, eu disse que um lado direito da constelação tinha como que atrás no tórax, suas asas. Você recorda quando eu disse isto? Todos vocês, a irmã Brana lembrando a igreja, vocês não lembram quando eu falei? Antes disso acontecer, no seu dia, falando para a sua igreja. Você sabe que a igreja do irmão Brana não viu aquilo? Ouviu, mas quando aconteceu, eles não lembraram que aquilo ali era 7 anjos vindo da eternidade. O irmão Brana foi preciso pegar a revista Life, levar no culto, mensagem ao nascer do sol, abrir, virar, está vendo aqui? O Senhor Jesus. Olha a sua barba aqui, olha o seu nariz, olha a sua boca. Isso foi a igreja do seu dia, que ele falou na mensagem, senhores, é esse o tempo. Ela não lembrou, só soube da explosão, que a notícia no jornal. A mesma coisa será o rapto. O povo está ouvindo as pregações, mas eles não se consertam a vida. Eles não se preparam. O mesmo aconteceu no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma cega, uma ceguinha chamada Ana, 84 anos de idade, estava no templo, e ela foi guiada até onde estava Maria, pegou a criança no colo, aqui está meu Salvador. O sacerdote disse, coitado, deve estar bem velho, está bem caduca, né? Aí vem o Simeão, velho, profeta, mas não reconhecido pela igreja, também pegou ele, porque ele estava esperando a ele. Só tinha ali 2 anciões ali no templo que reconheceram o Messias naquele bebê. Nos dias do irmão Brana, podia contar nos dedos também. Quem reconheceu a nuvem naquele dia? Mas hoje muita gente tem reconhecido a nuvem, mas ainda fica com ela lá em cima, não viu que ela desceu, que o anjo forte desceu, se materializou, encarnou, veio no púlpito de Jeffersonville, abriu os selos, revelou. Só 40 anos depois que nós viemos entender o que era esses 7 trovões, que ele subiu com um novo nome, que ele desceu só 40 anos depois. Nem a América do Norte hoje sabe disto. Olhem, e vocês recordam quando eu disse isso, todos vocês? Como eu observava,
ele era muito diferente dos outros, falando daquele anjo da direita da constelação, que era o seu anjo. Ele diz, quando aquela voz falou com ele, quando ele tinha 7 anos, ele disse, foi a mesma voz que falou de dentro da nuvem, no Rio Rai. Aquela luz, aquela voz, aquela nuvem, vinha lhe seguindo. Aquela nuvem hoje está aqui. Tem que estar dentro de cada um de nós. Ele era muito diferente dos outros. E eu não sabia que eles estavam tirando fotos daquilo. Porque imediatamente eu me apressei para o leste. Mas, voltando para casa, em Tucson, lá estava aquilo através de todos os jornais, que havia sido visto por todo o estado ou até o México, e em todos os estados do oeste. Eu penso que o Corrier, a Associated Press, e todos viram uma nuvem misteriosa no céu. Vê vocês as mãos. E agora a revista Life apanhou isto. E eu tenho o artigo aqui nesta manhã, na revista Life, sobre... Aqui está ela, no mesmo tempo em que eu estava lá. Vê a pirâmide da nuvem? Eles vieram, ele disse, esses 7 anjos vieram da eternidade e me apanharam ali e me suspenderam e me levaram com eles para dentro daquela nuvem. Isso é o que ele disse, eu creio. Eu estava de pé bem debaixo disto. Lá, vê o anjo legivelmente do lado direito, vê a asa pontuda dele, exatamente como foi dito. E aqui está numa vista do México, de diferentes lugares, onde eles tiraram a foto. Isso foi quase meia hora que ela ficou ali. Isso é Apocalipse 8, versículo 1, quase meia hora de silêncio. Agora, esses cientistas aqui estão tentando conseguir todas as informações a respeito da foto que ele pôde, sobre as pessoas que possuem a foto. Ele está tentando tirar isso. Imagina se fosse na era do smartphone, quantas fotos. Porque hoje não pode aparecer um passarinho no ar aí, que o povo está tirando foto, né, com celulares. Um acidente, ninguém vai socorrer, só é todo mundo tirando foto e filmando ali, né, a pessoa morrendo ali, eles tirando foto e filmando. Olha, já pensou se fosse nesse tempo, dessa internet moderna? Terceiro Êxodo, 311. Como você sabe, a revista Life publicou isso no mês passado, ali. Quantos estavam aqui e me ouviram dizer a respeito do que aconteceria antes do acontecimento? Ele está perguntando. Ele disse, antes de acontecer, olha, agora estão para fazer o impeachment de Joe Biden ou pedindo ele para se renunciar, porque está já com problema de saúde, né, mentais. Agora, o que é isso? Cumprimento da profecia. O irmão Brana disse, nós teremos um outro presidente católico, uma vice-presidente e uma presidenta. Então, o Congresso ontem já estava dizendo que ele terá que renunciar para que ela assuma a presidência. Agora, isso é profecia, ninguém vai segurar. Isso já está em cumprimento. É como ele disse, vocês não estavam aqui quando eu falei isto? Agora, eu estou lendo isso para vocês. Eu estou aqui como Josué, lendo o livro da lei, repetindo. Josué só repetiu para o povo. Depois vieram os outros sacerdotes e repetiram. Hoje, João está repetindo. Comeu o livrinho e está repetindo, profetizando outra vez. Aquilo que concerne a nós. Eu acho que cada um aqui na igreja, aí está, eles não sabem a respeito disso. Os cientistas estão tentando, eles não sabem o que significa isso. Todos têm uma foto disso. Solicite
uma nuvem de 26 milhas de altura na forma de uma pirâmide. 7 anjos representados ali e trouxe de volta. Trouxe a palavra de Deus sobre a inspiração e lhes disse sobre estes momentos: aqui vocês estão vindo e vivendo. A mente espiritual apanhará aquilo imediatamente agora e captará. Gente, quando ouvimos a palavra de Deus, nós não precisamos ficar com pressa que o feijão vai queimar. Como dizia o irmão Brana. Às vezes nós temos muita pressa, nós queremos cumprir um horáriozinho na igreja, quando a palavra é de suma importância para nós. É um êxodo. Nós vamos partir em um desses dias. Graças a Deus, recorde, agora concluirei apenas em uns momentos. Cristo é o mistério de Deus revelado, 206. Eu só estou lendo uns parágrafos para poder ajudar. Mas você encontra isso na mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo. Depois da revelação do ser, você encontra quase em todas as mensagens de irmão Brana fazendo menção desses 7 anjos e dessa nuvem. Porque era a sua mensagem, o alarido. O alarido, 262, os ungidos dos últimos dias, a terceira etapa foi a abertura dos 7 selos. Foi a sua mensagem. É a mensagem que está reunindo, os 7 trovões está reunindo a esposa para o rapto. Olha, é exatamente dessa forma, comparando os 7 selos. Agora, quando Deus usou Martinho Lutero para a saída dessa primeira igreja, ou dessa era da igreja, e quando ele usou John Wesley, e ele gradativamente os trouxe para fora, e estava revelando neles essa era da igreja. Agora, veja, Deus estava revelando em Lutero a sua era, em Wesley a sua era, em Brana a sua era, e em João a era da esposa. Você pode ver que Deus trata com uma pessoa só. Ele não trata com 2, 3, 4, ele trata com um. Os demais dizem a mesma coisa daquela uma só pessoa. Agora, isso é mensagem bíblica. Qualquer um volta através da Bíblia agora e descobre. Porém, nos últimos dias, a razão pela qual isso foi uma coisa tão tremenda. Porque ele falou disto aqui e mostrou esses 7 trovões. E as revistas Look e Life, você notou aí? Look e Life, né? Olha os nomes em inglês, Look e Life. Look, Life, vida. Veja a vida. Deus é vida, é Zoe. Por que foram publicados nelas? A revista Life, então, reuniu esse círculo de nuvem e luz ali que eles não puderam entender e não sabem ainda. E é uma nação com essa Bíblia. É uma nação que o Pentecoste, o Espírito Santo desceu, a restauração dos dons, grandes homens. Billy Graham não entendeu aquilo, Aurora Opt não entendeu aquilo, Osmo não entendeu aquilo. O profeta disse. Porém, aqui dizendo, vá ali e espere que esses mistérios sejam revelados. E aqui, meses antes que isso acontecesse, então aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Vocês notaram nessa fotografia? Até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializado, descendo com suas asas para trás e sua cabeça voltando-se para um lado. Agora, esse aqui é o 7º anjo, não é o anjo forte. Ali está bem, ali na fotografia, precisamente, mês antes que isso acontecesse, foi dito aqui. Ele vai reunir o corpo de crentes para revelar, ligar aquelas extremidades perdidas. Um dia no Rio, eu estava batizando 500 pessoas no Rio. Mensagem de julgamento 64, depois dos selos. Depois da aparição do Senhor Jesus,
Depois de sua vinda como Filho do Homem para revelar os selos, os trovões, o novo nome, ele faz menção. Um dia, no rio, eu estava batizando 500 pessoas no rio, quando, de repente, essa mesma luz que veio, quando eu era um garotinho, eu havia dito às pessoas que eu havia visto, elas disseram que eu estava sonhando e que isto era algum tipo de concepção mental que eu tive. Mas perante mais de 5.000 pessoas, às 2 horas da tarde, foi às 2 horas da tarde, quando começou essa primeira e segunda etapa. E foi exatamente às 2 horas da tarde quando termina a segunda etapa e dá início à terceira puxada. Mensagem de Cristo, o mistério de Deus revelado. Veja aqui que ele diz, foi às 2 horas da tarde. Em 1933, lá dos céus veio esta nuvem descendo, só ele viu. Ninguém pôde tirar foto. Foi, só João tinha visto, ouvido a voz, quando ele desceu em forma de pomba. Esta mesma, olha aqui, lá dos céus veio esta nuvem descendo e falando estas palavras, Como João Batista foi comissionado para ser o precursor da primeira vinda de Cristo, o seu ministério precursará a segunda vinda de Cristo. Onde milhares de vezes, milhares de pessoas ouviram isto, e os jornais deram testemunho disto. A primeira vinda já aconteceu, a segunda também já aconteceu. Ele não é mais precursor. Em 63 já era o precursado, era um anjo forte em carne, era Deus mesmo. Não era um ministério evangelístico em 63, era um ministério profético. A Escritura sendo cumprida. E essa voz estava falando de dentro da nuvem. E essa voz fala onde? Hoje, Apocalipse 10, 8 a 11. Fala na noiva, fala na esposa. A esposa é esta voz. A esposa está envolvida nesta nuvem. Porque ele fez sombra sobre Maria. Ele teve que fazer sombra sobre ela, para engravidar com a palavra, para que gerasse, desse à luz o filho prometido, o rapto, o qual nós esperamos. Uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é este pensamento. Era em Laodiceia, parágrafo 80. Na era das trevas, o povo quase totalmente havia se separado da palavra. Porém, Deus mandou a Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo. Porém, eles se organizaram. Os luteranos falaram por Deus. A voz de Deus era Lutero. Lutero era a voz de Deus naquele dia. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo, porém eles se organizaram. Aí quando se organiza é muitas vozes, é muitas cabeças. E outra vez a palavra pura de Deus ficou perdida, porque a organização tende a juntar-se com dogma e credos em vez de simples palavras. Já não podiam falar por Deus, então Deus mandou a Wesley. E ele foi a voz com a palavra em seu dia. O povo que aceitou sua revelação de Deus chegou a ser as cartas vivas, lidas e conhecidas de todos os homens de sua geração. Quando os metodistas fracassaram, Deus levantou a outros. E assim tem continuado através dos anos, até que nesse último dia, há outra vez um novo povo na terra, que sob seu mensageiro será a voz final na última era. Sobre o seu mensageiro será a voz final na última era. Sim, senhor, 81.
A igreja já não é a boca de Deus. Deus já não trabalha com a igreja. Ela se organizou, se denominou. Ela é sua própria boca. Por isso Deus está voltando-se contra ela. Veja que a mensagem hoje é contra a igreja. A mensagem não é a favor da igreja, é contra ela. Ele a confundirá por meio do profeta e da noiva. Ele vai confundir ela por meio do profeta e da noiva. Porque a voz de Deus estará nela, sim, ela está, porque diz no último capítulo de Apocalipse, verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus, como foi no Pentecoste, mas naturalmente a noiva, a palavra, será repudiada, como na primeira era. 82. Agora, ele tem clamado a esta era, tu tens a palavra, tens Bíblia como nunca tem tido, porém não estás fazendo nada com a palavra, exceto dividindo-a e espedaçando-a, aproveitando o que queres e suprimindo o que não queres. Não foi que um pregador disse, quando pegou uma caixa de CD do pastor Osmar? Algumas coisas deu para aproveitar, outras não deu. Tu não estás interessado em vivê-la, mas debatê-la. Gostaria que fosse fria ou quente. Se tu fosse fria e a rejeitasse, eu poderia tolerar isso. Se tu te aquecesse até ficar vermelha, para conhecer sua verdade e vivê-la, eu te louvaria por isso. Porém, quando tu simplesmente toma a minha palavra e não a honra, eu em troca devo recusar a honrar-te. Vomitar-te-ei porque me causa náuseas. Laodiceia 162. Mas graças a Deus, neste momento, esta era não passou ainda. Ele ainda está clamando. E seu clamor não é somente aos ouvidos espirituais dos homens pelo seu espírito, mas uma vez um profeta está na terra. Uma vez mais Deus revelará a verdade como fez a Paulo. Nesses dias do sétimo mensageiro, nos dias da era laodiceana, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus como revelou a Paulo. Ele falará claro, e aqueles que receberem esse profeta em seu próprio nome, receberá o efeito benéfico do ministério desse profeta. E aqueles que ouvirem-no serão abençoados, se tornarão parte dessa noiva do último dia, que está mencionada em Apocalipse 22 e 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. O grão de trigo, a noiva, que caiu na terra em Niceia, voltou ao seu original grão da palavra novamente. Louvado seja Deus para todos sempre. Sim, atente para o profeta autenticado de Deus, que aparece nessa última era. O que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá. Agora, note, 3. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. Você tem que ter discernimento nesta hora. Ele diz, o Espírito, o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. Hoje é o dia da esposa. A voz de Deus é a mesma nuvem, é a mesma voz, está nela. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. E aquilo que eles disserem já terá sido dito pela palavra. Ele está apenas, o quê? João está apenas repetindo. Aquilo que ele tem dito já foi dito pela palavra. Ele não está acrescentando nada, ele não está tirando nada, ele está só repetindo. Uma coisa que a igreja não faz, por isso Deus está contra ela. Ela tem os seus concílios, as suas denominações, os seus dogmas, os seus estatutos. Ela trabalha através dos seus estatutos, as suas ordens de igreja.
os seus quíntuplo, que não é o quíntuplo, palavra. Retirai-vos do meio dela agora e permaneceis separados, diz o Senhor. O clamor tem sido anunciado. O clamor está sendo anunciado. Por quanto tempo clamará a voz? Por quanto tempo? Não sabemos. Mas de uma coisa sabemos: não clamará por muito tempo. Porque esta é a última era. Pai bondoso, obrigado pela nuvem sobrenatural. Obrigado pela revelação. Obrigado por Apocalipse 10, 1 a 7. Obrigado por Apocalipse 10, 8 a 11. Obrigado, ó Deus, que a esposa não é confundida, mas a igreja é confundida pelo profeta e pela noiva. Hoje ela está sendo confundida, porque ela diz: mas quem é esse João? Ela está sendo confundida. Ó Deus, nós te damos graça pela luz e pela revelação. Abençoa teus filhos, abençoa aqueles, Senhor Deus, que estão enfermos, que precisam, Senhor, de um toque do Senhor. Dei a tua graça e a tua bênção para cada um. Abençoa, Senhor, dei força para os teus filhos. Nós te pedimos nesta hora, pela saúde da irmã Inês, pela saúde da irmã Elodie, Senhor. Nós te pedimos pela recuperação do Gabriel, que sofreu aquele acidente de moto hoje, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dei força para os teus filhos. Nesta era tão decadente, que Satanás está tentando tirar nossa atenção com as coisas fúteis deste mundo. Dê-nos força e dê-nos graça. Abençoa cada um aqui. Também os teus filhos que estão através da internet, dê a tua graça e a bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.